Oi, não sei se a Sônia está conversando agora. Hoje vamos falar de osteoporose, uma doença que deixa os ossos mais frágeis, a ponto mesmo de qualquer queda ou um trauma leve virar um risco grave de fraturas. O ortopedista Marcos Brito da Silva vai falar da prevenção e do tratamento da doença. E vai explicar também qual é a diferença entre a osteoporose e a osteopenia. Vou começar fazendo a diferença entre a osteoporose e a osteopenia. Podemos? Podemos, claro. A osteoporose é um estágio um pouco mais avançado do que a osteopenia. Então, uma perda óssea inicial, a gente chama de osteoporose, e uma perda óssea um pouco mais intensa, a gente chama de osteoporose. Desculpe, a menos intensa a osteopenia, a mais intensa a osteoporose. Osteoporose. Todo mundo começa com osteopenia? Sim. É um estágio... fatal, assim, passou dos 50, vai ter osteopenia? Não. É provável que sim, mas eu diria que ela pode surgir até mais cedo. Existem alguns trabalhos aí, lançados inclusive esse ano, mostrando mulheres antes dos 30 anos já com osteopenia. É mesmo? Por quê? Muito provavelmente por hábitos de vida. Existe hoje uma busca pela beleza muito grande e por conta disso mulher faz muita dieta. E tem um outro grande problema que é a exposição ao sol. O sol, em teoria, ele causa mal à pele e provoca câncer de pele. Então existe uma certa satanização do sol. Então não se pode pegar sol nunca. Então, se você faz muita dieta e se você não se expõe ao sol, você fica com carência de vitamina D e mesmo antes dos 30 anos já temos casos publicados de osteopenia. Um artigo interessante, feito com mulheres que frequentavam um hospital na Tailândia. 40% dessas mulheres entre 20 e 30 anos já tinham osteopenia. Que coisa, isso preocupa porque hoje em dia quase todas as pessoas têm uma deficiência de vitamina D. É verdade, é verdade. Não era uma coisa que a gente não tinha antes. Eu não sei se a gente não media, então não sabia que não tinha, ou se a gente realmente, essa satanização do sol, levou a isso. Eu acho que talvez as duas coisas. Sempre se soube que países como, por exemplo, Inglaterra, Alemanha, Suécia, os Estados Unidos, na altura de Boston, mais ou menos, lá você tem uma insolação baixa. Então, você produz vitamina D talvez algo como 3 meses ao ano. Então, as pessoas não tinham acesso realmente ao sol. Podiam ficar expostas, mas essa insolação não produzia vitamina D. No Brasil, ao longo de todo o Brasil, você produz vitamina D praticamente um ano inteiro. Então, em teoria, você não teria carência. Por quê? Porque você pode se expor em qualquer época do ano que você pegue sol. Não tem nem como não se expor. Exatamente, você vai pegar. Só que hoje as pessoas pararam de pegar sol para proteger a pele, só que fizeram isso de modo talvez um pouco mais intenso do que deveria. E eu acho que isso é um fator que está levando a esse quadro. Bom, a osteopenia leva necessariamente a osteoporose ou há como conter esse avanço? Não, a osteoporose, a gente fala em desvios padrões. Você tem uma média que é um determinado parâmetro. Se você perde um desvio padrão, você diz que a pessoa está com osteopenia. Se perdeu mais de 2,5 padrões, de 1,5 a 2,5 é osteoporose, ou seja, é uma quantidade que você perdeu. E em qualquer momento é reversível. Quantidade de massa óssea? Quantidade de massa óssea. Mas é reversível. A osteopenia ela é reversível e a osteoporose é reversível. Hoje a gente tem tratamento tanto para prevenir quanto para efetivamente fazer com que a pessoa recupere massa óssea. Existem medicamentos que fazem com que a pessoa volte a produzir massa óssea. É basicamente o cálcio? Não, cálcio e vitamina D, essa associação. Essa associação. E existem aí uma série de outros medicamentos. Existem medicamentos que a gente chama de antiabsortivos. São medicamentos que vão agir numa célula que tem dentro do osso que é chamada osteoclasto. O osteoclasto é uma célula que vai digerindo o osso. E aí você dá uma medicação que faz com que ela pare de funcionar. Essas medicações impedem ou dificultam a absorção do osso. Isso é uma maneira de tratar. Ela para de comer o osso. Isso. Não é a grosso modo? A grosso modo. Mas ele tem outros papéis que são legais, senão a gente vai ficar achando que o osteoclasto ele é ruim. Não, ele é bom. Ele é bom. É porque tem uma fama de que os remédios mais modernos para a osteoporose são muito caros. Sim, é verdade. Isso faz sentido. Mas ao longo dos anos eles diminuíram de preço.
principalmente depois de 5, 10 anos, quando caem as patentes e entram as medicações genéricas, o preço tende a cair bastante. O que os laboratórios têm feito é ficar fazendo pequenas modificações que fazem com que, de novo, você adquira a patente, de novo, ele suba o preço. Mas nós temos hoje medicações antiabsortivas distribuídas pelo governo federal. Então, o acesso hoje ao tratamento da osteoporose é bem mais tranquilo do que há 20 anos atrás. A osteoporose se caracteriza porque a pessoa leva um tombo bobinho e se quebra. Quer dizer, esse seria um alerta de quem não está cuidando. A gente não deveria deixar chegar nessa fase. Pode ser ainda mais grave do que isso. Ela pode quebrar sem cair, pode ter uma fratura que a gente chama de espontânea. Por exemplo, uma pessoa vai levantar uma janela e sente uma dor muito forte na coluna, pode ser uma fratura osteoporótica. O osso pode ficar tão fraco a ponto de se quebrar espontaneamente. Ele fica o quê? Poroso? Poroso, ele perde a resistência mecânica. Como ele diminui a quantidade de cálcio e altera a estrutura, ele fica mais fraco. Fica mais fino. Ele na verdade fica mais grosso, né? Mas a microestrutura dele altera. É um trabeculado ósseo, né? Então é como se você tivesse menos trabeculado. Ele fica um pouco mais solto e as trabéculas ficam mais longe umas das outras. Ele não fica tão denso, fica mais poroso. Imagina um queijo Minas, todo que você não vê buraquinho. Pega um queijo suíço cheio de buraco. A osteoporose é o queijo suíço cheio com muitos buracos. Onde a gente pode, na alimentação, por exemplo, comer alguma coisa para a gente prevenir? Você está falando de prevenção, né? Vamos falar de prevenção, né? Excelente pergunta. O melhor tratamento da osteoporose é a prevenção. A prevenção é infinitamente superior a qualquer tipo de medicamento. E para você prevenir a osteoporose, você tem que tratar o seu filho. Então, do 0 aos 30 anos de idade, você deve incentivá-lo a tomar leite e derivados do leite, não só quando é bebezinho. Alimentos ricos em cálcio são a principal maneira de você prevenir a osteoporose aos 60, 70 anos. Se você adquirir o que a gente chama de pool de cálcio, o que é o pool de cálcio? É a quantidade de cálcio que você armazenou no seu organismo. De 0 a 30 anos, a gente armazena esse cálcio. Dos 30 aos 40 fica mais ou menos estável e na mulher, a partir dos 40, 45, principalmente a partir do momento em que para de menstruar, você começa a perder cálcio de modo acelerado. Se você tinha uma reserva muito grande, mesmo vivendo muitos anos, você não vai chegar ao ponto de ter osteoporose. Se você, quando era mais jovem, não gostava de leite, não comia queijo, não tomava iogurte, você não consegue adquirir um bom pool de cálcio. E aí, 4, 5, 10 anos depois de parar de menstruar, você já tem osteoporose. Estou bem na fita. Sempre tomei leite. Muito bem. É verdade que as pessoas mais brancas, mais chegadas mais suecas, mais dinamarquesas, mais arianas, e as pessoas muito magras, são as que têm mais tendência à osteoporose? Isso faz algum sentido ou não? Isso é uma... Faz sentido. Estatisticamente é assim que se comporta. Mas a mulher branca magra, estatisticamente, ela tem uma maior tendência a ter osteoporose. Mas, ao mesmo tempo, o fato dela ter uma pele muito clara faz com que ela tenha uma facilidade maior de produzir vitamina D na pele. Você produz vitamina D tão mais facilmente quanto mais clara a sua pele. A melanina, ela impede que o sol vá até as camadas mais profundas da pele. Então, à medida que você vai escurecendo a sua pele, você precisa de mais tempo exposto ao sol para produzir a mesma quantidade de vitamina D. E o que você diria para uma pessoa que não está tomando sol, mas que não quer ter osteoporose? Que ela tome sol, sei lá, 10 minutos por dia? Pode tomar sol com a cabeça tampada, por chapéu? Pode passar filtro solar? Não deve? Deve? A absorção é real com filtro solar também? Se dá? O filtro solar atrapalha a absorção, a produção de vitamina D. Se você não pode pegar sol, existem suplementações orais de vitamina D. Não, então você pode das pessoas que podem e não tem medo do sol, porque envelhece, porque não querem ter câncer de pele. Eu sugiro que pegue um pouco de sol. O sol, nas horas mais cedas da manhã e bem no final da tarde,
ele tem menor incidência de produção de câncer. Então, você é um sol, digamos assim, um pouco melhor. Esse sol, se você pegar 15, 20 minutos por dia, já te ajuda. Se você tiver, às vezes, na hora do almoço, eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo, mas você para meio-dia para ir no almoço. Se você, no caminho para o restaurante, em vez de caminhar na sombra, caminhar no sol, esse pouco sol que você já vai pegar nesse momento já vai te ajudar. Você vai pegar aí 3 minutos, 5 minutos de sol, não é muito, mas isso já ajuda na produção Melhor de vitamina. que nada. Melhor do que nada. E aí, se você realmente tiver um problema sério, ou uma ameaça de câncer de pele, ou não puder tomar só por alguma razão, você falou que tem medicações que Sim. suplementam. Suplemento. Existe hoje vitamina D em várias apresentações. Até pouco tempo atrás, 3, 4 anos atrás, a gente tinha basicamente apresentações para infância. Então, gotinhas com poucas unidades em cada gota. Hoje a gente tem disponível no mercado comprimidos já com 5 mil, 10 mil, 50 mil unidades por comprimido, que aí você tem é mais fácil para você suplementar a vitamina D no adulto. Eu posso fazer uma pergunta? A vitamina D e a vitamina D3 são a mesma coisa? Sim, sim. Porque eu tive que tomar a vitamina D3 e só tinha nas gotinhas. Criança, a gente enfia aquilo na boca e toma. Agora é a coisa, desculpa, mais nauseabunda que eu já vi. Eu tive tanta dificuldade de tomar, olha que eu sou boa de tomar, né? Leda, a gente manda ler. Tem sabor, não é, doutor? Não, você sabe que eu só consegui comprar, parece que tem muito nos Estados Unidos, eu comprei na Islândia, lugar em que tem à vontade. Era uma propaganda que fazia, não tem sol. Eu fui por um acaso e comprei bastante. Uma coisa interessante é o seguinte, a Suécia é um país do mundo que praticamente em um mês do ano se produz vitamina D, por conta da posição geográfica em que ele está. E é o país do mundo com a menor incidência de osteoporose. A maioria dos alimentos... A Suécia é a Islândia? Na Suécia. Suécia. Mas a maioria dos alimentos na Suécia estão enriquecidos com vitamina D, naturalmente. Então, o que você compra no supermercado já tem suplementação. Da mesma maneira que no Brasil que a gente faz suplementação de iodo no sal, eles fazem suplementação de vitamina D nos alimentos. Então, leite é enriquecido, a manteiga é enriquecida, várias coisas. Onde a vitamina D pode ser misturada, eles misturam. E aí você vai comendo naturalmente e naturalmente vai fazendo a reposição. Mas o Brasil não tem, você sabe que é difícil mesmo. Eu fiquei procurando um determinado comprimido que era D3. D3. E aí você vai numa redes grandes de farmácia e você costuma não encontrar. Hoje não há necessidade mais de tomar gotinha, já tem comprimido no mercado. Pois mas não tem, acho que na proporção que deveria. Não, atualmente tem. Atualmente. Recente isso, recente, bem recente, tem menos de um ano esse lançamento. Tá. Bem recente. E no mais, onde tem cálcio, além dos laticínios? Que agora também tem uma moda que é não comer glicose, não comer lactose, aí não come glúten, aí não come lactose, não come lactose, também não come os laticínios. Tem cálcio sem lactose? O leite é sem lactose, ou com baixo teor de lactose, o iogurte, o queijo. O leite sem lactose, ele tem uma maior dificuldade para absorção do cálcio. Existem outros produtos que têm cálcio, mas é muito mais fácil você absorver o cálcio quando ele está, por exemplo, no caseinato de cálcio, que é uma mistura do cálcio com proteína do leite. É mais fácil para você absorver. Então, um comprimido de cálcio, muitas vezes, é mais difícil de absorver do que um copo de leite. Mas você pode, por exemplo, se tiver alergia ou intolerância à lactose, você pode botar um comprimido de lactase dentro do leite, mistura e bebe. Ou então tem leites hoje da Ciências da Batavo, tem várias marcas aí que tem leite sem lactose. Esses leites também têm. Pois essa é a pergunta, eles têm cálcio? Tem cálcio, basicamente é a mesma quantidade. O leite sem gordura, o desnatado, também serve. Cálcio. Todos eles, então incorporar o hábito de tomar leite. Isso, numa quantidade moderada, de modo que... Sim, porque a gente não sabe a poupança que a gente fez. Como a gente não tinha essa informação do 0 aos 30, a gente pode passar para os filhos, mas a gente não sabe como é que a gente vai estar... Que poupança é essa que nós fizemos, né? Nós não sabíamos.
Mas pode fazer o exame, você faz uma densitometria óssea e, se for necessário, Não, você sim. faz suplementação contínua de Sim, cálcio. você não comprimido. teve como fazer sim. a poupança anterior. Mas os né? filhos e os netos Os a gente homens tem que também fazer podem tomar. ter osteoporose? Tem, frequentemente, tá? Cada vez mais frequente a gente encontrar homens com osteoporose no consultório. Olha. Cada vez mais frequente. Por conta do sol também. Muito provavelmente também por conta do sol. Esse corremos pega, esse calma esconde, mais ou menos isso, né? Porque mas se a gente pega o sol, os dermatologistas gritam. Exato. Se a gente não pega o sol, os ortopedistas gritam. Alguém reage, não é? Alguém sempre reage. Afinal de contas, as pessoas não só demonizam o sol, como demonizam o leite, está aqui me dizendo o Harrison Carlos. Leite é bom ou não é? Para prevenir a osteoporose. Sim. O leite é bom. Tem que É tomar verdade, leite. é verdade que refrigerante escola, vamos chamar assim, aceleram a perda de massa óssea? Ele dificulta a absorção do cálcio. Então, se você puder evitar o uso concomitante, é melhor. Mas se for longe da refeição e que tiver o cálcio, não tem problema. Você por acaso sabe... Não, vamos deixar isso. Já desde ouvi que a partir de certa idade o sol já não resolvia mais a produção de vitamina D. Aí me prescreveram a vitamina D. Sim, é verdade. À medida que você envelhece, você pode ter uma dificuldade maior de produção de vitamina D com exposição ao sol, precisaria de mais tempo. Então, eventualmente, em pessoas mais idosas, alguns necessariamente precisarão de suplementação. Tomar lactase todo dia não dá encrenca no organismo, não? Eu não tenho uma resposta pronta para isso, não é o que eu faço no meu dia a dia no consultório. Quer dizer, mas eu tenho alguns pacientes que têm intolerância à lactose e que usam diariamente lactose. E não relatam nenhuma... E não relatam nenhum problema. Pelo contrário, as pessoas que têm intolerância à lactose desde jovem, inclusive compram lactase nos Estados Unidos, trazem e vivem muito bem. Tá certo.